Boa noite, bancários e bancárias. Eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. Bom, e dessa vez nós vamos conversar um pouco sobre as eleições do sindicato e também o início da campanha nacional reivindicatória dos bancários de 2011. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral aqui do sindicato, que teve uma ampla participação da nossa base. No processo eleitoral podem votar todos os associados que têm direito a voto conforme a previsão do Estatuto, que é quem rege todas as regras para a eleição do sindicato. Eu queria iniciar agradecendo a todos os bancários e bancárias que participaram desse processo. Foi um processo que envolveu cerca de 33 mil trabalhadores que votaram, que participaram, que entenderam que a gente precisa fortalecer a entidade, que ao votar a gente fortalece a entidade. E ao fortalecer a entidade, a gente está fortalecendo a nossa categoria, fortalecendo as nossas lutas, né? A gente aqui no Momento Bancário em Debate hoje, nós estamos contando com a presença da Jaqueline, que é atualmente diretora do sindicato, é também diretora da FETEC CUT São Paulo, é a federação que organiza os bancários aqui do Estado, e também é quem nos representa os empregados da Caixa na Comissão dos Empregados da Caixa. Boa noite, Jaque, obrigada pela presença. Estamos aqui também com o Ernesto. Ernesto é funcionário do Banco do Brasil e é secretário de Imprensa e Comunicação aqui do sindicato. Estaríamos aqui com a presença do companheiro Cláudio Luiz, que teve um outro compromisso, um contratempo já marcado com antecedência e que nesse momento não pôde estar aqui, mas o Ernesto acompanha também passo a passo as discussões dos funcionários do Banco do Brasil na campanha específica, porque a nossa campanha funciona com mesa geral, né? Campanha unificada, a mesa geral discute as reivindicações gerais e as mesas específicas com os debates por banco concomitantemente. E essa receita tem dado certo e tem trazido resultados, conquistas para os trabalhadores, e nós temos que continuar para que traga mais conquistas ainda, tanto na mesa geral quanto nas mesas específicas. Bom, como eu estava falando, a gente saiu desse processo eleitoral, a chapa 1, concorreram duas chapas, a nossa chapa foi a chapa 1, e a gente obteve uma vitória bastante expressiva, dada pela categoria, que é um reconhecimento do trabalho, também uma confiança, uma expectativa que a categoria tem e que nós vamos nos empenhar para cumprir todos os compromissos, né, lutar pelos compromissos que a gente defende, pelas bandeiras, pelas propostas que a gente defende, com bastante empenho, né, e queríamos agradecer os votos que nós recebemos aqui na Chapa 1 e também agradecer a participação de todos os bancários e bancárias nesse processo eleitoral, porque, de fato, quem sai ganhando é toda a categoria, é a entidade que sai fortalecida por passar por um processo tão democrático, tão transparente, como foi e como, né, durante toda a condução do processo eleitoral, que já começou com a eleição de uma comissão eleitoral em assembleia, com cerca de 1.500 bancários presentes. E depois foi agregado nessa comissão que coordenou a eleição um representante de cada chapa. Foi conduzido todo o processo e, na sexta-feira de madrugada, saiu o resultado, também com a participação das duas chapas na quadra dos bancários, onde encerrou o processo de apuração final. Bom, as pessoas me perguntam, costumam perguntar muito como é que é ser a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Bancários de São Paulo. E eu digo o seguinte, que ser presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, independente de ser homem ou mulher, é de uma responsabilidade muito grande. Que a gente tem uma história de compromisso, de luta em prol dos trabalhadores, dos bancários e da classe trabalhadora como um todo. E, portanto, essa trajetória de luta, esses 88 anos de história, com tantas conquistas e com tantas lutas, para quem vai presidir esse sindicato já sabe que a responsabilidade é muito grande. Obviamente que ser a primeira mulher, a responsabilidade é ainda maior, que acaba virando uma referência num mundo em que a gente tem uma desigualdade muito grande, tem preconceitos,
né, em que você tem aí as mulheres, no caso da categoria bancária, com um salário 24% menor que dos homens, né, e que as mulheres ainda, que elas começam a chegar nos espaços públicos, né, obviamente que a responsabilidade é maior, porque a gente acaba virando uma referência para as outras mulheres, tanto da nossa categoria, também em outras categorias, as mulheres no movimento sindical, e a gente espera que com isso incentive outras mulheres a participar do movimento sindical, participar da vida pública, que a gente comece a perceber que as mulheres podem, que esse espaço tem que ser ocupado por homens e mulheres, né? Faz parte da democracia e faz parte da igualdade. E esse sindicato também é um dos pioneiros na luta pela igualdade, igualdade de direito, de oportunidades, e vai continuar sendo. Bom, então nós vamos, como primeiro desafio dessa gestão, eu diria, né, após a eleição, nós temos um grande desafio, que é organizar a campanha nacional 2011. E a gente, como eu disse, tem uma mesa de negociação geral, onde a gente discute os temas gerais, e tem também as mesas de negociações específicas, que acontecem concomitantemente, onde está lá a pauta dos empregados da Caixa, os funcionários do Banco do Brasil também constroem essa pauta. E aí nós queremos conversar um pouco sobre como é que essa pauta é construída, que eu acho que é importante que todo mundo entenda como é que funciona a campanha, né? É uma campanha nacional, mas como é que a gente faz aqui em São Paulo para se organizar? Como é que os estados vão se organizando? Como é que a gente acaba dialogando com esses bancários do Brasil inteiro e montando uma pauta, praticamente uma pauta só? Porque a maioria dos bancários estão na mesa do Comando Nacional, que é organizado majoritariamente pela Contraf e CUT, né? E que agrega outras centrais também, mas é majoritariamente pelos sindicatos da Contraf e CUT. E começa, aqui em São Paulo, vai começar, a partir de amanhã, com uma consulta que vai ser feita a toda a nossa base. Essa consulta estará disponível a partir de amanhã no site do sindicato. E ela tem um conjunto de perguntas que vocês devem entrar, acessar, responder, porque a partir dessa consulta que a gente vai fazer a base, é que nós vamos começar a perceber aquilo que vocês, bancários e bancárias, entendem que deve ser a prioridade do sindicato. A prioridade para a diretoria do sindicato, colocar na pauta, defender nas assembleias, defender na conferência estadual, defender na conferência nacional, e onde, na mesa de negociação, vai passar principalmente as nossas reivindicações. O Ernesto, que é secretário de Imprensa e Comunicação, acompanha aqui todo esse processo. Não é, Ernesto, a gente sempre tem um grande número de bancários que participa da nossa consulta, que respondem, né? Fala um pouquinho da importância para os bancários do Banco do Brasil e para os bancários no geral participarem. Boa noite a todos. É muito importante que os colegas do Banco do Brasil participem nessa consulta, porque é a partir delas que nós vamos construir nossa pauta de reivindicações, que será entregue à FEBRABAN, à FENABAN, ao Banco do Brasil e à Caixa Federal, né? Todo ano nós participamos com grande intensidade, é a partir daí que nós vamos construir uma campanha salarial ouvindo o bancário, porque esse sindicato ele tem essa tradição de ouvir o bancário e levar as discussões da base, depois indo avançando no dia a dia, na mobilização, no sindicato, no estadual e no nacional, para a gente conquistar as questões, né? Então a gente acha muito importante que todos respondam a essa consulta, seja no papel, seja na internet, né? Porque o nosso tema de comunicação do sindicato está voltado para acolher o maior número de consultas possíveis em todos os bancários de todos os bancos. Certo, então além como o Ernesto falou, além da internet, você também pode, se você não quiser responder na internet, você pode responder em papel, porque será disponibilizado aí na folha bancária, chegará aos locais de trabalho. Mas é claro que é muito melhor que você responda pela internet, né? A gente pede que as pessoas que têm acesso, que tenham condição, respondam pela internet, porque facilita a sistematização. O ano passado a gente teve quase 10 mil bancários respondendo essa consulta, e bancários de todos os bancos, né? Do BB, da Caixa, do Itaú, do Bradesco, do Santander, do HSBC, enfim, de todos os bancos. E é exatamente isso que a gente quer, uma ampla participação, porque depois a gente pode sistematizar e vai sistematizar isso por banco. Por exemplo, o pessoal da Caixa que vai ter congresso, né, Jaqueline? Já chega no congresso com o resultado de uma consulta que tem aí um grande número de empregados da Caixa que responderam. Pode saber
se faz alguma diferença. A gente consegue, inclusive, comparar banco a banco se tem alguma diferença, né, de prioridades estabelecida pelos bancários. Não é, Jaque? Boa noite, Vândia. Boa noite a todos. Realmente, no congresso específico, né, nos bancários da Caixa, a gente discute temas específicos, mas essa consulta, que é geral, realmente ela nos ajuda a identificar e, muitas vezes, confirmar aquilo que o olhar sindical vê nos locais de trabalho, né, mas que são os assuntos que congregam a maioria e os problemas, né, que reúnem a maioria dos empregados dos bancos, da Caixa, no caso. Então, a gente tem, como eu falei, essa consulta que inicia amanhã e vai até o dia, estará disponível na internet até o dia 8 de julho. Mas depois do dia 8 de julho, a consulta não é só a partir da consulta que a gente constrói essa pauta. Nós vamos fazer a sistematização do resultado dessa consulta e vamos levar para uma assembleia geral que vai ser chamada para eleger os delegados para participar das conferências estadual e da conferência nacional. Mas na assembleia a gente já terá o resultado desta consulta, que vai ser passada amplamente na nossa base. E isso vai nos ajudar bastante na Assembleia a nortear as nossas defesas, a compreender, a que todos os presentes percebam o que a maioria dos bancários estão pensando. Isso é fundamental e tem sido feita em todos os sindicatos do país. A gente faz essa consulta já há uns 6 anos aqui em São Paulo. Depois nós discutimos no Comando Nacional a importância de que todos os sindicatos adotassem, né? Fizemos a sugestão que todos os sindicatos adotassem essa consulta, porque, de fato, claro, cada sindicato já tinha uma forma de dialogar com a sua base, né? Através das assembleias, dos encontros estaduais, com bastante participação, mas a consulta ela dá uma amplitude, né? E esse ano, ela mantém aquelas questões das cláusulas econômicas, né? Então tem os eixos das campanhas, são as cláusulas econômicas, o que tem que ser prioridade. Ela pede para você responder, marcar apenas 3 alternativas em cada segmento, daquilo que tem que ser prioridade nas cláusulas econômicas, nas cláusulas sociais, nas cláusulas de saúde e condições de trabalho, que são temas importantes, e segurança bancária também, e nas questões que dizem respeito ao emprego. Por exemplo, a gente tem escutado muito, visitando as agências, que está faltando funcionário nas agências, tem que ter mais contratação, né? O problema das terceirizações, que é um absurdo, por exemplo, que estão se fazendo com o correspondente bancário, é um absurdo. O Banco Central tem liberado o correspondente bancário, cada vez mais, né, liberado, ampliado o número de serviços nos correspondentes bancários, oferecidos pelos correspondentes bancários, tem alterado a legislação, no fundo eles estão alterando a legislação trabalhista, interferindo no contrato de trabalho dos bancários. E isso não é papel do Banco Central. Quem pode fazer isso, simplesmente, somente é o Congresso Nacional. Então, tem, inclusive, um projeto do Berzoini, que chama PDL, né, Projeto de Decreto Legislativo, que é um ato contra esse abuso do Banco Central, né, ao liberar a figura do correspondente bancário sem previsão legal. E a gente está acompanhando esse caso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir bastante nessa campanha, porque senão vai acabar com a categoria bancária, né? Mas tem a discussão da jornada, enfim, tem vários temas que estão colocados no que diz respeito ao emprego. A gente quer um emprego digno, né? Um emprego decente, a OIT chama de emprego decente, né? Acho que a tradução correta aqui no Brasil é emprego digno, quer dizer o seguinte, apropriado, que tenha salário, né, digno, que tenha condições de trabalho, que não seja precarizado através das terceirizações. Enfim, então eu acho que esse é um momento importante da gente fazer esse debate que a gente tanto ouviu e ouve dos bancários nas visitas, nas conversas. A consulta tem uma questão nova, que ela está perguntando o seguinte: você teve algum afastamento de trabalho por motivo de saúde nos últimos 12 meses? Sim ou não? Você usou nos últimos 12 meses ou está usando medicação controlada? Sim ou não? A gente pede que vocês respondam essas duas questões, porque vai ajudar o sindicato a perceber o quanto que o trabalho bancário está adoecendo a categoria, né? Quantas pessoas estão saindo de afastamento. Para ter uma média, se tem uma quantidade grande de pessoas saindo de afastamento, como a gente percebe nas visitas aos locais de trabalho.
foi por conta disso que a gente agregou aqui essa questão e pede que vocês respondam. O que é remédio controlado? É muito comum você visitar as agências e os bancários falarem para a gente, olha, estou tomando remédio contra a ansiedade, né? Contra a depressão, porque eu trabalho, a pressão que eu sofro aqui é muito grande. Bom, então, a consulta estará disponível e a gente pede que vocês respondam e a gente vai para o intervalo. No próximo bloco nós vamos voltar e vamos conversar um pouco sobre os congressos do BB, da Caixa, e a gente tem aqui uma pergunta de uma bancária da Caixa que a gente vai responder também no próximo bloco. Bom, nós estamos de volta e vamos conversar um pouco sobre os congressos específicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E ao final a gente vai olhar um pouco o que é a agenda geral, que data que vai acontecer a conferência estadual, que data que vai acontecer a conferência nacional, se a gente já tem data de assembleia marcada, quando é que a gente vai marcar essas datas. E a gente vai começar aqui com uma pergunta de uma bancária da Caixa, que ela falou o seguinte, a Caixa mandou uma circular interna limitando, né, reduzindo o número de horas extras. Agora, ela simplesmente tomou a medida de reduzir as horas extras sem fazer nenhuma alteração no quadro de funcionários, sem perguntar se o quadro teria condição de continuar executando, dando conta do serviço, trabalhando menos, né? Se essas horas extras, como se essas horas extras fossem, porque o funcionário queria receber mais, aí ficou lá fazendo hora extra, né? Porque a medida da Caixa não está considerando o volume de trabalho que tem nas agências, por exemplo, nos locais de trabalho, ela está simplesmente mandando cortar, né? E nós, do sindicato, a nossa posição em relação a isso, que o que a Caixa está fazendo é um absurdo. Tanto que nós registramos para a Caixa a nossa indignação, nossa discordância com essa medida, porque essa medida nós sabemos que o que vai ocasionar é que vai ter muito mais horas não contabilizadas, não registradas, horas de trabalho não registradas, porém, portanto, não pagas, certo? Que já está acontecendo. Inclusive, essa bancária lista aqui um conjunto de agências, que eu não vou falar agora, mas lista um conjunto de agências e dá algumas sugestões que eu acho que são importantes de ações do sindicato. Ô Jaque, primeiro vamos conversar um pouco sobre isso. A gente já sabe eu sei que o sindicato já tomou algumas atitudes em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco disso para as bancárias e bancários que estão nos ouvindo. Bom, Giovandi, a extensão da jornada não é quase que segredo nem para o cliente da Caixa, tá certo? Quem entra numa agência da Caixa hoje e vê, principalmente nas agências, né, a quantidade de pessoas que nós temos para exercer aquela tarefa toda, né, e para fazer um atendimento, que a gente insiste que tem que ser digno também, não só as nossas condições de trabalho, mas de atendimento ao público, que não é só um público de clientes da Caixa, mas é um público também que a gente chama de social, né, que são os usuários dos serviços da Caixa e muitas vezes de programas sociais do governo. Nós não temos gente o suficiente, isso já é até histórico na Caixa. E a gente está caminhando para uma situação que não tem gente suficiente e a qualificação das pessoas fica cada vez mais comprometida pelo excesso, né, de demandas. E a Caixa precisa resolver esse problema de falta de pessoal nas agências, né? A solução que a Caixa está dando é cortar o orçamento que paga as horas extras.
nós sabemos que isso não resolve o problema do serviço que tem que ser feito, né? A colega que está fazendo aqui também essa observação, essa denúncia, ela passa exatamente o que pensa um bancário nessa hora. Ora, o serviço não diminuiu, as demandas estão aumentando, né? A Caixa tem metas a cumprir que também são sociais, né? E que passam por serviço especializado, a exemplo do serviço de concessão de crédito habitacional, por exemplo, habitacional, desculpe. Ocorre que as demandas estão aí, não diminuem, o banco é necessário, tá certo? A sociedade atesta isso, a direção não e também não alivia o funcionário também nos processos de trabalho que precisam ser melhorados. Então, nós mandamos uma carta cobrando a direção da Caixa, inclusive colocando nosso posicionamento, né, da nossa discordância com essa medida da Caixa, que ela não aumentou o número de empregados. Como é que vai diminuir o número de horas extras? Como é que você diminui? Se você não diminuiu o volume de serviço, não aumentou o número de empregados, você não pode cortar o volume de horas extras. Ela não melhorou os processos de sistemas, processos de trabalho interno. Portanto, essa não é uma medida eficiente. Essa é uma medida para estimular e para permitir que aconteça ainda mais horas extras não registradas e não pagas, né? Então, uma das medidas nossas foi mandar essa carta cobrando da presidência da Caixa que cancele essa ordem e que discuta, que contrate mais empregados. E pague as horas, principalmente as horas trabalhadas, né? A gente diz, a Caixa não é uma empresa que está com o pires na mão, precisando de favor de empregados e, com isso, explorar o trabalho gratuito. Não. O trabalho é uma condição que a gente tem que atender na sociedade e o pagamento pelo trabalho é uma condição contratual que não abusa de nenhum empregador, né, Giovanni? A nossa companheira manda aqui uma sugestão da gente denunciar as DRTs e solicitar também fiscalizações sem informar, sem que as agências, sem que os locais de trabalho saibam que o fiscal vai passar. Acho que essa é uma boa sugestão que nós vamos fazer, mas tem outra, eu acho que tem outra ação aí, mas também eficiente, que não podem, tem um conjunto de ações que tem que ser feitas, né? Um era registrar, que nós sabemos e que nós não concordamos, e solicitar o cancelamento dessa medida. A segunda coisa é ir para a ação sindical, que a gente precisa mesmo, ela nos mandou aqui os nomes, né, de agências que ela tem conhecimento que está acontecendo esse problema. Eu acho que outros bancários que estão nos ouvindo agora, bancárias, têm que nos mandar também o nome de locais que estão acontecendo esses problemas para que a gente possa chegar, fazer uma fiscalização onde é possível, porque, claro, as delegacias regionais do trabalho, se elas pegarem uma amostra do que está acontecendo, já é suficiente para forçar a Caixa a cancelar essa medida, enfim, a provar que está acontecendo trabalho não pago, não remunerado dentro da Caixa, né? Essa é uma boa sugestão e nós temos que executar. Mas outra coisa são os congressos, né? Fala um pouco do Congresso da Caixa, quando vai acontecer, e que temas você acha que tem aparecido aí nos debates internos que são importantes, que devem estar pautados no Congresso? Um deles já vai ser esse, falta de pessoal, não é? O CONECEF, que é o Congresso Nacional dos Empregados da Caixa, acontece dias 9 e 10 de julho, aqui na capital, no Expo Center Norte. E deve reunir, a expectativa é que reúna em torno de 400 delegados, representantes dos empregados da Caixa em todo o país, entre pessoal da ativa e aposentados. E nós temos, o Congresso divide, né, os empregados em grupos temáticos, né, para a gente aprofundar as discussões por tema. E nós temos, se eu esquecer algum assunto em especial, mas nós temos 5 grupos que discutem jornada, né, marcação da jornada, a jornada de trabalho, condições de trabalho, condições de saúde do trabalhador, o saúde caixa, e saúde do trabalhador e saúde caixa deve ser também temas que vão dar muita discussão,
porque problemas de saúde a gente ou falta de, nós estamos vivendo bastante no banco em função da sobrecarga, né? E o saúde caixa é um assunto que nós temos desde do CONECEF do ano passado, uma pauta importante para discutir com a Caixa, porque nós tivemos problemas de falta de sistema, né, que foi um problema de gestão do programa de saúde pelo banco. Nós ficamos 2 anos sem registros no sistema de saúde e de 2007 em diante a Caixa vem colocando esses sistemas em dia, mas gerou aí uma discussão, né, para a gente ter com o banco sobre a administração, né, da receita do fundo. Desculpa, o Congresso da Caixa vai acontecer dia 9 e 10 de julho. Mas antes desse Congresso Nacional, nós vamos ter Encontro preparatório. o encontro estadual, que vai preparar, e também uma assembleia, né? Já está, inclusive, convocada aí na Folha Bancária. Sim. Que data que é a assembleia, que data que está indicativa desse Congresso estadual? Obrigada, Giovana. Eu vou começar aqui do começo, né? Aqui em São Paulo, a gente tem eleição dos delegados por meio dessa assembleia, que será aqui amanhã, aqui no Auditório Azul do sindicato, né? E do dia 22 até o dia 30, os locais que não tiveram presença na assembleia, né, todos os locais de trabalho que não tiveram representante presente nessa assembleia vão poder eleger o seu representante por local de trabalho também, para participar do Congresso. E né? o encontro indicativo estadual é até dia 3 de julho, então nós devemos fazer no sábado, dia 2 de julho, também aqui na capital. Certo. Bom, vamos conversar agora com o Ernesto. Ernesto, quando será o Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil, que vai discutir a pauta, vai fechar aí a pauta de reivindicação específica? Quando será e que temas você acha que deve estar pautado nesse Congresso, que você tem escutado dos bancários? Bom, nosso congresso vai ser no dia 9 e 10 de julho também, assim como o CONECEF. Mesma data da mesma Caixa. data. Agora, mais do que isso, é importante falar para o bancário, para a bancária, para os colegas do Banco do Brasil o seguinte: sem participação não tem conquista. Então, o que nós temos que fazer de agora, desde já, é mobilizar todo mundo em função das nossas pautas. Então, eu quero lembrar o seguinte: nós teremos a assembleia, fecharemos a data da assembleia na diretoria executiva do sindicato. E a partir daí a gente quer discutir com todos os funcionários do Banco do Brasil. Nós sabemos que desses funcionários, aproximadamente 60% são comissionados, que dependem do cargo de gerente, de assistente, de atendente e assistente de negócio. Então, o que a gente vai fazer? Botar pautas que melhorem a condição de trabalho desse segmento e também dos escriturários e caixas. De que forma? Através de garantias para que a pessoa não perca, não fique vitimada pela ameaça de assédio moral, pela perda de comissão, porque hoje é isso que mais atemoriza o funcionário, perder a comissão e ver o seu salário ser reduzido pela metade. A gente teve um avanço na campanha passada, a gente conquistou aquela trava contra o descomissionamento e você entende, acha que a gente tem que avançar mais nessa discussão, melhorar, aperfeiçoar esse debate e essa cláusula que coloca essas travas. Perfeito, Giovana. Nós avançamos nas nossas propostas no ano passado. Avançamos não somente na questão de você não poder ser descomissionado com 3 avaliações, mas avançamos também na questão do plano de carreira, né, e remuneração, porque hoje uma parte da sua comissão é agregada ao seu salário base. Então, se antigamente você cai de um salário, às vezes, elevado para um salário muito ínfimo, hoje em dia você agrega um pouco do salário ao salário base. Então, isso vai te dando uma condição melhor de disputar salário, de se defender contra o banco, assédio moral. Então, acho que ano passado foi uma boa campanha e esse ano a gente tem que fazer uma campanha melhor, mas para isso, nunca é demais lembrar, ou participa ou não tem nada. Então, a primeira coisa que o bancário do Banco do Brasil tem que fazer é participar da Assembleia, que vai eleger os delegados para o Congresso Nacional do BB, que vai acontecer dia 9 e 10 de julho, juntamente com o Congresso da Caixa. Ernesto, visitando as agências nesse período, eu ouvi muito dos bancários do Banco do Brasil, em especial os caixas, escriturários e caixas, falando que, claro, nós conquistamos o PCR o ano passado e foi uma conquista, né? E que nós precisamos aperfeiçoar, melhorar o PCR, lutar para melhorar. E, por exemplo, os caixas escriturários estão excluídos do PCR. O que você diz disso? A proposta é incluir os caixas e os escriturários no PCR, porque eles também têm mérito pelo exercício do trabalho deles, eles colaboram para o lucro do banco, então eles têm que ter uma pontuação que também agrega um salário base
as faixas salariais menores, né? Então a gente tem uma intenção de levar essa pauta para o banco, né? Discutir isso daí, assim como temos outras pautas na área de saúde, na área de previdência, que a gente está divulgando já nos nossos jornais, a partir de amanhã, já estamos colocando tudo isso em divulgação, que a gente sabe que é fomentando essa discussão que a gente vai caminhar realmente para uma conquista, né? Já que os empregados da Caixa, no Banco do Brasil, é quando a gente conquistou a trava contra o descomissionamento, já foi uma primeira vitória, que precisa ser melhorada também, mas nós tivemos uma vitória importante nesse quesito. Um debate que a gente fez muito com os empregados da Caixa nesse período e que tem vindo muito dos comissionados nós também precisamos conquistar isso para os empregados da Caixa. É um debate geral mesmo? Bem lembrado, Juvândia, na Caixa a gente precisa avançar muito. Nós temos o processo seletivo interno, né, que é um processo seletivo interno, como o nome diz, mas que é cheio de falhas. Tem que melhorar também tanto para o comissionamento, né? como para o descomissionamento. E essa trava que o Banco do Brasil tem, nós nem temos isso. Então, é preciso discutir, sim, na Caixa as pessoas que conseguem, né, galgar aí uma função comissionada estão à mercê de serem descomissionados no estalar de dedos pela chefia imediata. Alguma consideração final de vocês? Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu quero lembrar o seguinte... Algum tema, algum apelo para os nossos ouvintes? Eu quero lembrar o seguinte, os colegas que vieram dos bancos incorporados, nossa pauta principal é trazê-los no sistema de previdência e no sistema de saúde para o padrão do Banco do Brasil, preservando os direitos anteriores também. Então, a gente vai discutir muito previdência complementar, né? Saúde a partir das nossas caixas de assistência, porque a gente quer que todo mundo tenha os mesmos direitos de qualquer funcionário do Banco do Brasil. Saúde e previdência com qualidade para todos, né? Exato, esse é o nosso mote, lema. Né? Essa é a nossa campanha. Esse é um compromisso de lutar por isso. E é isso, basicamente. E que todos, inclusive os bancários dos bancos incorporados, participem, porque a gente precisa... No Banco do Brasil, não somente estatal, mas o Banco do Brasil público, porque hoje o Banco do Brasil, a gestão do Banco do Brasil, ela é praticamente privada. A gente tem um presidente do Banco do Brasil que, por exemplo, ele dá um mau exemplo, por exemplo, quando ele foi descoberto que ele tinha 100 mil reais guardados no colchão. A gente quer um presidente que acredite na sua instituição e nos seus funcionários e faça investimento na empresa. A gente vai cobrar isso do nosso presidente do Banco do Brasil e toda a sua diretoria. Jaque, considerações finais, algum apelo, rapidamente? Bom, para a presidência da Caixa, mais empregados para a Caixa, mais Caixa para o Brasil, que é uma campanha também desde 2007. Mas o apelo é para que todos participem, porque se todos os locais de trabalho tiverem um representante nessas discussões, com certeza os problemas vivenciados pelos empregados da Caixa vão ter uma riqueza no debate. E é esse apelo que a gente faz, para um debate mais rico, mais qualificado, para a gente chegar lá no final, numa mesa de negociações bem calçado pela base. Obrigada. Muito bem, eu faço o apelo de vocês, também o meu apelo, para todos os bancários e bancárias participarem da campanha, porque campanha não tem segredo, é exatamente assim, uma campanha vitoriosa se faz com participação da categoria, massivamente, acompanhando, lendo os materiais, se informe pelos materiais do sindicato, né? Não se informa por outros materiais. É no sindicato que vocês têm que buscar informação no nosso site, na folha bancária, nos nossos jornais específicos por banco. Participem, que com certeza nós vamos ter mais uma campanha salarial vitoriosa, com aumento real de salários, aumentando o valor da PLR, melhorando as condições de trabalho, discutindo o problema das metas abusivas, né? Nós vamos avançar com a participação de todos. É isso, agradecer mais uma vez a audiência de vocês, agradecer a todos que participaram da eleição do sindicato, que fortaleceram, ajudaram a fortalecer a nossa entidade, e um abraço a todos, até o próximo Momento Bancário e Debate, que vai acontecer na próxima segunda-feira, e o tema vai ser a reforma política, e nós vamos contar com a presença do deputado federal Ricardo Berzoini, ele que acompanha a frente parlamentar que discute a reforma política, e a gente vai entender por que a reforma política é tão importante para o Brasil. E se é importante para o Brasil, também é importante para nós bancários e bancárias. E ele vai falar também sobre esse projeto de decreto legislativo que ele entrou lá na Câmara de Deputados contra as medidas do Banco Central que estão liberando o correspondente bancário dessa forma que está sendo liberada. É isso, boa noite, obrigada a todos pela audiência.
83,49% dos votos, a Chapa 1 vence a eleição do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Agora, a diretoria eleita conduzirá a entidade até o ano 2014. 26.545. Esse foi o número de bancários que votaram na Chapa 1. A Chapa 2 teve 5.249 votos, o que representa 16,51% do total apurado. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região é um dos mais importantes da América Latina. Representa cerca de 135 mil trabalhadores de 17 municípios, incluindo a capital. Durante 4 dias, sindicalizados de agências e prédios administrativos dos bancos, além de trabalhadores aposentados e bancários afastados, foram às urnas e elegeram a diretoria. Assim como as eleições comuns que nós temos a cada 4 anos, de presidente, prefeito, vereadores, deputados, a gente também tem o direito de escolher os nossos representantes. Eles podem nos representar em maneira menor, só que representar toda uma população de bancários, né, que existem milhões aqui no Brasil, né, que podem reivindicar para a nossa instância superior, que é, no caso, a diretoria, a presidência da Caixa, as nossas reivindicações. É muito importante para o trabalhador ele apoiar o sindicato no processo eleitoral, que é o sindicato que representa a gente aqui dentro, que luta pela categoria. E é importante o voto para fortalecer a categoria. É interessante que para o trabalhador em si, né, que ele tenha representação junto aos patrões. E para isso é preciso que tenha sindicatos fortes que possam representá-lo. É muito importante para toda a categoria. Eu acho que a eleição do sindicato, das nossas associações, assim, os aposentados teriam que comparecer em peso para mostrar a força que a gente tem. É a forma mais democrática que a gente tem através do voto, da gente mostrar a insatisfação ou satisfação que a gente tem. A entidade montou uma estrutura que envolveu cerca de 1.000 pessoas, 130 veículos para o transporte, de 204 urnas a cerca de 3.000 locais de trabalho. Pela primeira vez, em 88 anos de história do sindicato, os bancários elegem uma mulher para representá-los.